Boa noite a todos vocês que estão aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual horário que tá assistindo, né? Hoje, Alex, você já sabe que o Alex vai estar aqui, vocês já viram o fly aí, a divulgação. Hoje no episódio especial, de um formato especial, né? Um collab, né, Alex? Um collab do podcast Comissão com Sextou com Terapia. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. O Edinho é sempre uma honra, aí, um grande companheiro de missão, de propósito aí, de vida. Estamos aí para contribuir, meu amigo. Você que começa aí, a gente está aqui para bater um papo bacana aí sobre ansiedade, sobre tudo que você quiser saber, pode perguntar que a gente vai respondendo aí. Salve, salve, galera, quem tá aí do Sextou com Terapia. Não importa no dia nem o horário estrelar que você está assistindo, o que importa é estar aqui vivendo esse momento lindo e maravilhoso com a gente. Falando um pouquinho sobre nossa história e ansiedade também, né, Edinho? Isso aí. Ansiedade que é um tema muito desafiador, né? E muitas pessoas têm experimentado isso, o que que é, como é, pode, não pode, o que faz, o que não faz. Hoje vamos desmistificar isso aí, trazer clareza, né? Trazer clareza para terapia, vamos colocar os pingos nos is. Isso, né? E terapia também é algo, como é que é, para doidos, já viu aquela coisa que o pessoal faz, não faz? Sim. Aquela... Tem muito essa frase, muita essa coisa para ser né? tirada aí hoje aí, abrir os caminhos hoje, desmistificar tudo hoje aí. Vamos abrir esse caminho aí. É, isso aí. Um privilégio estar com você, eu sou Edinho Missão do podcast Comissão, como o nosso amigo Alex falou aí, hoje com Sextou com Terapia, vamos falar um pouquinho sobre esse processo da terapia, e é muito importante a gente estar junto aqui hoje. E o Comissão tem muito isso, porque a gente trabalha... Por que Comissão? A gente trabalha essa ideia da missão que nós desenvolvemos na vida e tal, daquilo que Deus nos encaminhou e tal, mas antes disso eu quero pedir pro pessoal se inscrever nos canal aí, ó, tanto no canal Edinho Missão, quanto no canal aí do meu amigo Alex. Alex Mendes, curte lá, compartilha, aperta o sininho isso pra aí. você receber as notificações. Curte, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, porque o tema é muito relevante e a história de vida também do Alex, porque a gente quer conhecer um pouquinho do Alex, né? Esse terapeuta, como é que foi isso? Conta um pouquinho, quem é o Alex? O Alex Ximenes. Então, é importante a gente primeiro iniciar quem é o Alex, né? O Alex é filho da Márcia, filho do Cristóvão, irmão da Alessandra, né? Casada com o Rony, tio da Helena, minha sobrinha que eu amo. Então é muito importante. É claro que aquilo que eu faço também faz parte da minha identidade, mas eu sempre gosto de falar aquilo que eu sou. Filho do Deus Altíssimo, cristão. É importante, a gente está aqui, Deus sempre conecta, acima de tudo, propósitos. E hoje eu sou especialista em traumas emocionais, tenho um método leve para tratar de traumas, de ansiedade, de transtornos. Tenho um doutorado em psicanálise, sou psicanalista. Tenho especializações em hipnose clínica, em programação neurolinguística, especialização em focalização também, analista de perfil comportamental, teólogo, mas tudo começou com advocacia, né? Então é importante isso aí. Então, mais gente como você está aqui para bater um papo e facilitar essa linguagem. Rapaz, depois de tanta especificação, tanta especialização, ficou difícil agora até fazer as perguntas para você. Brincadeiras à parte, na verdade, como tudo isso começou, Alex? É importante a gente até ter esse contexto de que você é um humano, né? Como Sim. Quem está assistindo, quem está ouvindo, né? Quem está aí. Mas como isso tudo começou? Da onde surgiu essa questão? Você falou 3 coisas distintas aí, a área do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E aí você falou também de advocacia. Sim. E falou também de teologia, 3 áreas aí, né? Bem que como que foi? Converge, não converge? Como que isso foi? O que veio primeiro? Como é que foi isso? O que veio primeiro veio a advocacia, né? O Alex, naquela, claro, né? A família sempre querendo o nosso melhor. Não, vai advogar, você vai advogar, porque a advocacia é algo que dá dinheiro. E eu amo a advocacia, tenho muitos amigos advogados. Comecei advogando. Fiz direito junto com teologia e fui desenvolvendo. Era um advogado subnichado na área de trânsito, principalmente, processos judiciais de trânsito. E estava atuando. Tinha passado de 2, 3 concursos públicos. Nunca havia falado o que é desenvolvimento humano, o que é terapia. Não conhecia lá em 2010, nunca... Para mim, eu tinha essa ideia também que terapia é coisa para maluco, terapia não é para mim. Até que, certo dia, Edinho, tinha passado em 2 provas, 2 concursos, estava estabilizado na advocacia, estava crescendo profissionalmente. E parei no antigo aeroporto de Vitória, que era na reta do aeroporto. Reta do aeroporto Goiabeiras. Entrei para embarcar,
Falei, vou infartar. Meu coração começou a bater mais forte, comecei a suar, não entendi. Falei, vou infartar, o que está acontecendo comigo? Comecei a clamar, falei, meu Deus, cadê o Senhor? E comecei a clamar ali, falei, comecei a ver a bruxa, o negócio começou a ficar nebuloso. Eu falei, entro ou não entro? Vou entrar no avião, volto para casa, vou fazer a prova, era uma prova em São Paulo. Entrei no avião. Entrei, o avião, eu nunca peguei um avião com tanta turbulência na minha vida, passando mal, foi um negócio pesadíssimo. E ali naquela viagem foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu estava passando mal, porque primeiro eu tive algumas crises que eu não entendia. E fiz a prova em São Paulo, não passei mal, voltei para Vitória. Como eu voltei para Vitória, na faculdade de teologia havia alguns terapeutas e teólogos também. Eu comecei a passar mal, perdi de 10 a 15 quilos, porque eu não conseguia dormir. Num período de quanto tempo? Isso num período aí de 3 meses, mais ou menos, desesperador. Meses. E eu não conhecia, e eu, de fato, hoje, naquela época, se a gente pegar 2010 para hoje, a gente deu um salto na terapia. Hoje as pessoas ouvem falar em terapia. Na minha época, na época que eu tive, eu falei, o que está acontecendo comigo? Fui no plano, fiz cintilografia, fiz ergometria, nada, tudo normal. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Não conseguia dormir, passava mal. Até que um dia eu fui para aula e conversei com um dos professores, que era o grande pastor Sidney, grande psicanalista, doutor Sidney, também doutor, mestre em filosofia. E ele falou, vem aqui amanhã que eu vou te atender. Olha... Vem aqui amanhã, e isso era uma quarta-feira, na quinta-feira eu fui, ele me atendeu, e eu não, porque eu não posso ter isso, porque eu sou um homem, eu jogava bola, nunca tive. Você tinha uma... Eu era Como cristão, era a sua rotina? Você tinha uma alimentação saudável? Eu sempre fui esportista, né, só que é o seguinte, Edinho, eu sempre falo, eu quis alcançar o mundo, ou ganhar o mundo, muito rapidamente, porque eu precisava ajudar minha família. Eu precisava, além de advogar, passar em provas, e eu comecei a atropelar, estudar para concurso, acabei o direito, faz prova, já emenda e viaja e faz teologia, processo, faz teologia, fazendo aquele monte de coisa e querendo crescer muito rápido. Porque na minha infância, por exemplo, eu acho que é importante falar isso, né? Antes de conhecer a Cristo verdadeiramente, eu sempre fui um jovem muito irresponsável, eu não gostava de ler. Eu não gostava de buscar. E quando isso aconteceu na minha vida, quando Deus chegou na minha vida, a espiritualidade chegou na minha vida, a conversão verdadeira lá em 2006, um pouquinho antes, eu comecei a falar, não, agora eu preciso fazer tudo. Agora eu preciso estudar aquilo que eu não estudei. E eram 3, 4 livros pelo mês, estudando concurso, tendo que passar, até que um dia o emocional explodiu. E quando eu bati na frente do meu terapeuta, que era o Dr. Sidney, que foi o professor, o Dr. Sidney, psicanalista, ele escreveu para mim uma frase que eu não esqueço. Ele escreveu, você não é super-homem. E botou aqui para mim, você precisa descansar também. E aquilo foi como uma tapa ali, de luva, assim, comecei a baixar, eu falei, peraí, cara, por que eu tô vivendo dessa maneira? Por que eu tô correndo desse jeito? Qual a ideia que eu comprei da internet? Quem foi que me falou isso, que eu devo viver assim? Nesse processo de terapia, de autoconhecimento, que eu conheci a terapia. Primeiro sendo atendido. Primeiro eu fui paciente. Você foi paciente. Eu fui paciente primeiro. Eu fui paciente, muito paciente. Precisou ser nem atendido. Tanto paciente, porque eu não tinha paciência. Eu queria que aquilo se resolvesse rápido. Sim. E fui sendo atendido 10 sessões, 20, até que dentro da faculdade de teologia falaram, você tem um QI para terapia. E ganhei uma bolsa de psicanálise. Fui fazer psicanálise. Isso depois dos atendimentos e comecei a conhecer o desenvolvimento humano. Então a minha dor, a gente pode falar assim, a minha dor foi transformada, ou eu saí daquele vale, eu sempre falo, né? O vale não é um lugar para você estar, o vale é um lugar para você crescer e subir. Se você está me vendo hoje, está me assistindo, se você me conhece como terapeuta, como treinador, como professor, tem muitos alunos e alunas hoje, você precisa entender que eu passei por esse vale. Quando a pessoa para na minha frente, não é só uma técnica. Eu entendo aquilo que ela passou porque eu passei por isso.
Então eu passei por 10 sessões, fiz a faculdade, fui conhecendo a terapia, conheci a psicanálise, foi o pontapé inicial disso aí pra gente sair da dor e pular pro nosso propósito. Iniciar o propósito é a nossa missão de vida. Você compartilhou um pouco, no início houve uma negação, como é que foi? Sim, eu neguei, eu não aceitava. Por quê? Primeiro porque tem toda aquela questão do ego, né? Eu sou advogado, fazendo teologia, cristão. Eu não posso, pô, isso é coisa do diabo, é coisa do inimigo, eu não posso ter um transtorno psíquico. Eu não posso ter porque Deus não tá comigo. Então começou a ter esse conflito na minha mente. Até que, assim, cara, graças a Deus, esse psicanalista, um teólogo, pastor muito sábio, me fez entender que nós também passamos por mazelas psíquicas. O cristão também pode passar por isso. Então, se você está me assistindo aqui, você precisa entender que você precisa cuidar do teu emocional. Se você não se cuidar fisicamente, emocionalmente, olha como eu me cuidava. Se você não se cuidar, se você não cuidar do corpo, da alma, do espírito, nós somos seres almáticos, cuidar da sua emoção, da tua espiritualidade, você pode cair no transtorno depressivo, você pode ter um transtorno ansioso, e não é porque o diabo está na sua vida, não. Ou porque não tem fé, falta de fé. Ou porque não tem fé, não é falta de fé. Pelo contrário, na época eu exercia, trabalhava em projetos sociais, era ativo. Então, você que está me assistindo, eu sei que o público do Edinho é um público muito cristão, evangélico. Então, assim, independente da tua espiritualidade aqui, o podcast é para você também. Entenda uma coisa, se a gente não cuidar do nosso emocional, uma hora ele enferruja. É como uma moto. Se você não dá manutenção, o óleo vai vazar. E quando o óleo... E você não precisa deixar o óleo vazar. Dizem que a dor é um grande aprendiz. Eu sempre falo, cara, aprenda com a dor dos outros. É melhor do que você aprender com a sua dor. Então é melhor do que você passar pela dor. Então é muito interessante. Foi um processo muito... Aí começou o desenvolvimento, Edinho. Na psicanálise, formei, fiz um doutorado em psicanálise, comecei a estudar. Fui conhecer a hipnoterapia clínica do Milton Erickson. Conheci, fiz o master. Uma outra questão que precisa ser desmistificada, principalmente na questão da espiritualidade. Por quê? Como é que é essa questão da hipnose com a questão da espiritualidade, da fé? Primeiro ponto, que eu acredito que ficou claro, né? Que sim, a gente trabalha a questão da espiritualidade, tem fé, crê em Deus, etc e tal, mas que pode experimentar esse processo, passar por esse momento desafiador na emoção. E o segundo ponto, quando você fala aí de hipnose, aí que buga. Fala, traz clareza aí. Como você entrou nisso? Falando de um teólogo, né? Sim. Traz clareza sobre isso aí. Foi interessante porque eu vou contar a história. Eu tava vindo de Uber aqui para gravar o podcast e conversando com uma senhora, a dona Ilma, a gente batendo um papo, falando que ela é terapeuta, a gente conversando, eu falei sobre hipnose. Mas, na verdade, eu não falei sobre hipnose. Ela falou, mas é aquela terapia que faz a pessoa dormir. Tá. Ela tocou no assunto. Eu falei, não, mas não tem terapia que faz a pessoa dormir. Eu brincando, conversando com ela numa boa. Eu falei, a senhora tá falando de hipnose? Eu falei assim, não, olha só. A hipnose é um estado de hiperfoco. Um estado semi-automático, de semiconsciência. Ou alguns vão falar de alteração de consciência. Só que eu preciso que você esteja consciente para que eu consiga trabalhar e você possa acessar e regular suas emoções, acessar memórias traumáticas. Mas se você dormir, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo. É como se desligasse. Aí ela, não, mas eu vi num filme. E nesse ponto, os filmes, a dramaturgia, ela atrapalha muito a questão da terapia. O filme Corra, onde aquele ator, né, um ator, super ator, ele é engolido pelo sofá. Então, a hipnoterapia, vamos falar numa linguagem popular, nada mais é do que vamos falar assim, um estado de hiperfoco, onde você vai colocar o pé no chão, vai conseguir se concentrar, atingir estados, por exemplo, emocionais, mentais, acessar estados até mais profundos do que o meditativo, que a meditação é muito importante para que você possa acalmar a sua emoção. E assim a gente regular você emocionalmente, recursar com tudo que a vida trouxe para você. O Milton Erickson fala isso, a sua vida te trouxe muito recurso. Então a gente vai trazer esse recurso, vai regular com muita segurança, usando o Stephen Porges aqui da traumatização, da especialização em traumas,
para que assim a gente possa tratar, seja a síndrome do pânico, seja a crise de ansiedade, seja o transtorno de ansiedade generalizado, tem tudo quanto é tipo de ansiedade ali no CID, até ansiedade sem nome, para você ter ideia, como que o negócio é sério. Então, a hipnoterapia é uma ferramenta poderosíssima para tratar fobia, para tratar crise de ansiedade. Eu já tratei, eu tenho mais de 2.000 atendimentos aqui, a gente colocar no papel. Então, assim, eu posso afirmar, programação neurolinguística, a hipnoterapia, mas a hipnose é muito falada, né? Como, não, a hipnose é do diabo. Se é, eu não sei. Eu sei que Deus criou o nosso cérebro e a hipnoterapia é uma ferramenta poderosíssima para acessar o nosso cérebro e reprogramar a nossa mente, assim como a PNL, reprogramar, dessensibilizar aquelas memórias fóbicas, ansiosas e fazer com que você possa trilhar um caminho e um caminho melhor. É uma ferramenta totalmente técnica, totalmente técnica. Não tem nada de espiritual, não, é técnica, é ciência. A hipnoterapia é científica, é comprovada, tem mais de, se você pegar aí, são milhões de artigos. Se você pegar o Milton Erickson, se você pegar, por exemplo, que foi um psiquiatra, né? Muitas pessoas falam assim, por exemplo, Freud abandonou a hipnoterapia. Isso é um mito. Freud nunca conheceu o grande percussor da hipnoterapia, que foi o Milton Erickson. Então não foi que Freud abandonou a hipnoterapia. Freud era um médico. E como médico, inclusive, ele não entendia porque alguns pacientes tinham histeria. Na época era um nome, né? Hoje é um nome até agressivo, mas tinham algumas mazelas psíquicas. E ele, conversando com o Charcot falou, Freud, se você não está satisfeito com a hipnoterapia da época, que era muito confundida com a fé, com o passe, por exemplo, naquela época do Freud, cria a tua metodologia. Aí o Freud criou a psicanálise, que é a arte da cura pela fala. Então, ele abandonou a medicina. A medicina é algo ruim? Não. Assim como a hipnoterapia também não. Só que os grandes expoentes da hipnoterapia vieram bem vamos falar assim, pós-morte do Freud. Então, ele não teve contato. E outra coisa, Freud não abandonou a hipnoterapia. No final da vida dele, ele voltou a fazer hipnose com ele mesmo, que ele não aguentava, com a dor. Auto-hipnose. A auto-hipnose com ele. Então ele criou uma metodologia dele, ainda bem que ele criou, que é a psicanálise, que é uma ferramenta poderosíssima dentro da terapia, e desenvolveu, escreveu tantos artigos, foi um gênio. Então a hipnose usada de forma ética, de forma profissional, ela dá um resultado positivo na questão dos transtornos, da ansiedade, que é uma das temáticas que a gente está trabalhando aqui. Sim, é fantástico. A hipnoterapia clínica, séria, trabalhada com ética, e é claro que você precisa procurar um profissional ético, e não um profissional que vai fazer hipnoterapia de palco, nada contra, mas eu trabalho com clínica e trabalho com pacientes, com vidas e vidas humanas. E vida, a gente precisa ter muito cuidado com vida. Você é pastor, você sabe que o cuidado que a gente tem com uma vida humana, o zelo que a gente tem com ela. Então, assim, a hipnoterapia é fantástico para tratar fobia, para tratar... assim, eu poderia falar que as terapias experienciais, que elas vão além do verbo, que elas acessam as emoções através de ferramentas... Que seria o inconsciente. O inconsciente, né? Que acessam o inconsciente ali, aquele que está ali no recalque, né? Numa linguagem psicanalítica, algo que... Um trauma que aconteceu que você não lembra, mas tá ali. Eu trato minha esposa mal, eu fico nervoso às vezes, eu tenho um ataque de explosão, mas eu não entendo por quê. Não consigo controlar aquilo, aquela compulsão, por exemplo, por doce, por droga, por bebida, por internet, seja qual for. A gente consegue acessar até aquela a questão memória. Da pornografia, a né? Pornografia, que é algo. Sem fundo. Não, é uma. Inclusive, tem uma pesquisa, cara, interessantíssima que saiu agora, Internet Game Desordem, que descreveu que a mesma alteração neuronal, cognitiva de um cérebro, no cérebro de um adicto, de um viciado em drogas, é a mesma alteração de um viciado em pornografia de internet. Olha que coisa forte, né? Pra gente trabalhar e entender. E a hipnoterapia, ela acessa... Ajuda nesse processo? Ajuda, não é mágica, tá? Fica aqui o alerta, não é... tem um limitar, né? Vamos desmistificar, não é mágica. Não é terapia, de dedo ali. É uma terapia sob medida, como diz o Milton Erickson. Aquilo que eu uso pro Edinho, como meu paciente, eu não vou usar para... Luana,
para Joaquina, cada um tem um tratamento. Até porque somos seres Somos individuais, diferentes. Então tem pessoa que eu tenho, quanto maior a resistência, maior a indireção, mais metáforas eu uso, mais recursos eu vou trazer. Então o primeiro passo é o paciente confiar em você. Então eu tive uma melhora, uma transformação na minha vida porque eu confiei no meu terapeuta lá atrás. E passei por esse vale. Fui medicado na época, e medicação não é coisa do outro diabo. ponto Outro também, ponto, eu fui medicado medicação. na época. Até eu não sei se seria esse termo correto, mas coisa de doido que se fala. Se A gente terapia... até tem uma amiga que é Sim, que é psiquiatra, Duda, né? doutora Eduarda Magés, Eduarda. espero, vou mandar para ela no vídeo para ela Um assistir. abraço, Duda. A Duda é muito... Excelente profissional, né? Excelente psiquiatra, atendemos no mesmo local, praticamente, e ela é muito equilibrada ao passar medicações. Fizemos um programa no Sessor com Terapia também. É muito importante a gente entender que a medicação, em alguns casos, é importante. É o tripé do atendimento. É necessário. É o atendimento, é a psiquiatria, a medicação, a terapia e a mudança de comportamento. Não adianta também... Porque hoje, muita gente toma medicação, prescreve a medicação, mas não faz terapia. Não foi o médico que passou, não foi o psiquiatra. Isso também se automedica. Isso é um risco muito grande para a saúde. E o Brasil tem um dado que é um dos maiores consumidores de medicação, né? Sim, é um dos maiores consumidores de medicação e um dos menores consumidores de terapia. Isso é uma coisa que dá um contraste que é algo muito grande. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, no caso, o Alex, então, experimentou esse processo. E foi o quê? Foi ansiedade ali? Fui diagnosticado, né, aí eu fui o psiquiatra, na época, até hoje presidente, né, dessa escola psicanalítica que eu fiz, me diagnosticou com um princípio de síndrome de pânico. Pânico. Um pânico, foi algo muito forte, muito pesado, eu não conseguia dormir. Fui medicado por um tempo, um bom tempo, fui tratado, fui transformado para depois transformar. Isso é um terapeuta. Quer buscar um terapeuta? Tem que ter congruência e coerência. Não é que a gente é perfeito ou erra, eu tenho minhas mazelas, minhas dificuldades. Entretanto, eu tenho que entender, eu tenho que ter autoridade naquilo que eu falo quando a pessoa bate na minha frente. Quando eu vou tratar um transtorno de ansiedade, de depressão, eu tenho que ter responsabilidade para indicar um psiquiatra, para ter uma parceria. Porque hoje em dia tem muita fórmula mágica na internet, né? Eu curo a depressão com uma sessão sem remédio. Cara, a gente precisa levar a terapia mais a sério. A gente precisa levar a psicanálise, a psicologia como científica, como algo que realmente ajuda as pessoas. É a ciência. E às vezes parar de misturar as coisas, achar que se você está me assistindo, você está passando por algo que é um vale da soma da morte. Eu passei um pânico, é um negócio muito pesado. Busca ajuda. E se terapia para doido, todo mundo precisa de terapia, porque todo mundo é um pouco de médico e doido, todo mundo tem um pouco, vamos falar um pouco, vamos falar assim, né? Então todo mundo precisa. E na verdade não é questão de doido, né? Vai só virando falei porque prática. Assim, e a palavra doido, né, já é uma palavra violenta, já é uma palavra que pejorativa, né? Porque na verdade a pessoa não tá doida, a pessoa ela está passando por um processo. Ela não é aquele processo. Aí já é uma virada de chave, né? Eu não sou ansiedade. Eu não sou o pânico. Eu estou passando por ele. Então já é algo que já desassocia e, principalmente, tem pessoas que ficam identificadas com isso. Por exemplo, se eu sou aquilo não vai sair de mim nunca. Identidade, então, eu queria uma identidade. Eu crio identidade. Eu não sou Alex mais. Eu sou ansiedade. Eu sou estresse. Eu sou o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, eu preciso saber quem eu sou, cara. Eu preciso saber exatamente e buscar ajuda. Busca ajuda, né? Homens, tem um estigma, né? Homens não fazem terapia, homens não podem chorar. Cara, homem chora sim. Homem faz terapia sim. Jesus chorou. Então, é nosso maior exemplo. Então, cara, pode falar, Ed. Não. Tô falando deve falar. É que você vai falando. Eu tenho meditado muito sobre Marcos 2, que é um texto da Bíblia que fala de um homem que ele era cadeirante. E 4 amigos dele levou ele até Cristo, né? Passou o telhado, abriu ali e desceu ele até Cristo. Então, assim, a gente percebe que tinha um cara que tinha um desafio, que no caso ele era cadeirante, mas que precisou de amigos para levá-lo até aquele que poderia curá-lo, mudar a história dele. Eu acredito que na vida é isso, a gente precisa de ajuda.
não tenta vencer sozinho, não tenta... Perfeito, sozinho não dá. Não, sozinho não dá. E entender isso, acho que é um ponto de partida para buscar terapia, buscar ajuda. E como foi que, tipo assim, você fez a terapia e como foi esse processo de cura aí? Primeiro eu me isolei, né? Porque a gente se isola. Há uma fuga, né? Há uma fuga para não enfrentar. Há uma tendência do homem, principalmente, a mulher buscar muito mais ajuda hoje. A mulher, ela... 100% dos meus pacientes hoje são mulheres. 100%? Você tem uma ideia, 100%. Tá quase 100% das minhas alunas no treinamento quarta-feira hibernação, São relacionamento mulheres. interior são mulheres. Quase 100%. 98%. Isso até mesmo no âmbito de igreja, até Sim. ciclo de oração, mulheres. Quem participa mais das questões de fé, mulher. As mulheres... A mulher tem dominado o mundo mesmo, assim. A mulher Nesse busca contexto, mais, busca nesse mais contexto, ajuda. né? Então, o homem tem muito isso de não buscar ajuda, não mostrar vulnerabilidade, não demonstrar fraqueza. E a própria Bíblia, como você descreveu, transcreve, o apóstolo Paulo falou, quando estou fraca, que estou forte. Então, nós somos fracos e precisamos de ajuda. E se não fosse a minha família, minha mãe, na época, como apoio, não, vamos buscar ajuda, minha irmã, meu próprio cunhado, que eles... Eu estudava com o Dr. Sidney e eles entraram em contato para que eu pudesse fazer a terapia. Olha só como que foi, né? Tô lembrando agora, porque a gente tem uma resistência, isso a psicanálise explica muito, né? A gente resiste muito à terapia. A gente resiste muito a dar o braço a torcer. A falar, pô, não preciso de ninguém. Ou então o marido fala, acontece muito, o marido fala com a esposa, não, mas você tem a mim. Você não precisa de terapeuta. Não, eu tenho a roda dos meus amigos. Eu tenho esporte, eu tenho futebol, eu tenho a caminhada. Isso tudo é terapêutico, mas não é terapia. É terapêutico. Ser terapêutico, mas não é terapia. Olha que legal, Pode ser interessante essa terapêutico, frase. entende? Tem Existem muita coisa que é terapêutica. processos Uma igreja saudável é terapêutica. Caminhada é terapêutico. Exercício é terapêutico. Comer bem é terapêutico, mas não é terapia. Show. Defina, por gentileza, então, terapia. Se a gente pegar a psicanálise, por exemplo, é a arte da cura pela fala. Onde você vai ter ali, Edinho, primeiramente, um terapeuta para te acolher. Com toda a empatia, com toda uma escuta, não querendo me colocar, ou o Alex, se eu colocar no teu, não, eu vou te ouvir, vou criar primeiro uma segurança para você confiar que a PNL no chama terapeuta, de rapport ali, a né? PNL chama de rapport, vou criar todo um processo de confiança, vou regular emocionalmente o paciente, vou recursar o paciente, porque não tem como eu tratar um paciente que está no estado de alerta, de medo, e ele está seguro ao mesmo tempo. Primeiro eu preciso tornar ele uma mulher, um paciente seguro. Então, a psicanálise é a cura pela fala. É a livre associação, onde você vai falar, eu sempre brinco, eu sempre falo isso, onde você fala aquilo que você não tem coragem de falar nem debaixo do chuveiro para você não ouvir. Então, dentro do divã, a pessoa fala assim, eu não tenho nada para falar. Essas são as melhores terapias. Porque é onde a pessoa mais fala, onde a gente consegue extrair muita coisa. Então, se a gente pegar a linguagem da psicanálise, é a arte da cura pela fala, da cura da psique. É onde você sai de um estado de um pensamento inflamado, de um pensamento que pode ser um pensamento catastrófico, e você volta para um pensamento equilibrado. Se a gente pudesse resumir uma psicanálise assim, uma terapia assim, um espaço... Psicanalítica que fala, psicanalítica, né? Da psicanálise, assim. Se a gente pegar outras linhas, a gente vai falar da focalização, uma metodologia com passos, que a gente vai fazer convites para o corpo, para acessar o implícito, mas para não complicar, onde você vai falar com liberdade. Onde você ambiente seguro. Um ambiente seguro, onde você vai falar, às vezes, o que você não tem coragem de falar com sua esposa. Onde você não tem coragem de falar com o seu líder, onde você não tem coragem de falar no teu trabalho, porque você pode ser exposto, e não vai sair dali. É um lugar, por isso, da importância de você procurar um profissional saudável. Um bom profissional, um profissional tratado, um profissional que faz terapia, um profissional que tem seu terapeuta, e um profissional que tem, pelo menos, claro, né, cara, tem profissionais que estão começando agora que são muito bons também. A Duda não está começando agora, mas é o exemplo que você deu, né? Posso falar, por exemplo, a Duda, se olhar para ela,
Parece um Ela adolescente, né? é jovem, mas é muito inteligentíssima, jovem. né? Então, E bem assim, capacitada, e né? bem capacitada. Então, terapia seria um espaço de cura, entre aspas, a gente não usa essa palavra, mas um espaço de transformação, onde você vai regular suas emoções, aquilo que está desregulado. Algumas coisas que, por exemplo, que a pessoa vivencia hoje é fruto da primeira infância ou, Sim, né? sim. A terapia ajuda nesse processo? Não, totalmente, né? Eu que, por exemplo, tenho especializações em traumas, inclusive estou em outra, né? Que é a especialização da teoria polivagal, que trata e trabalha o trauma, né, do Steven Porges. Eu estudo com o Léo Costa. Estudei também com o Fábio Abagabi, com a Cecília Laureano, Fábio, terapeuta fantástico. Fábio, E hoje estudo com o quando ele vir no Léo. próximo Master, eu vou trazer ele aqui. Tem que trazer, né? Eu levei já levei ele 4 vezes Quatro no vezes Sessão com Terapia. Vou trazer ele aqui. É um dos. E Rapaz, pra mim, eu sempre falo, um dos melhores professores um dia eu que eu já tava na tive, aula né? com ele, né? Eu era anjo da turma lá. Anjo é aquele que acompanha a turma de formação lá. Aí ele falou: Deixa eu fazer uma técnica com você. Eu falei: ganhei da Mega Sena. Ele fez uma técnica lá incrível. Mas o cara é muito bom. Foi na minha turma. Só que Foi na sua turma, isso, foi na sua turma. Foi na minha turma, né? Rapaz, até hoje aquilo faz sentido pra mim, aquela técnica que ele fez. Então, o trauma, né? O que a gente precisa entender? O trauma principalmente na primeira infância, existem vários tipos de traumas, mas vamos simplificar, né? Tem um Os trauma, mais marcantes são da primeira infância? Marcantes. A gente poderia falar que sim, porque, Edinho, um cérebro, por exemplo, de uma criança, ele está 30% formado. O resto vai ser vínculo emocional. Olha como isso é importante. Isso pela neurociência já. O cérebro de uma criança é 30% formado. A partir do 5º mês, a criança ele já começa a sentir o ambiente do lar. Então, a partir do 5º mês de gestação, a criança já pode adquirir um trauma que a gente chama de trauma intrauterino. E o que você está falando aí é o trauma de desenvolvimento. É um trauma quando a criança ali, né, teve todo o parto. A partir dali, o cérebro da criança, ela pode ter um forte impacto emocional que ela não identifica, que ela não consegue interpretar. E se ela não interpretou aquele forte impacto emocional, que não é só um acidente, não é só um abuso, pode ser um grito, pode ser uma briga de casa, pode ser uma discussão que ela não entende, pode ser uma repreensão que ela não entende, o que vai fazer? Aquilo vai ficar reprimido nela. É um processo de repressão. E se não houver uma regulação no ambiente, é claro que o papai e a mamãe pode ser o terapeuta ali, pode tratar. Lembro de uma cena, só para exemplificar, que eu bati o carro de meu pai, eu dei um PT no carro do meu pai, certa vez. E eu falei, aquilo gerou um processo, iria gerar um processo de traumatização. E eu explico a diferença daqui a pouco, na minha mente. Porque eu falei, nunca mais vou dirigir. Eu iria ficar fóbico, eu iria ter uma fobia específica ali. Meu tio veaco, viu aquilo e falou com minha mãe, não, só bate quem dirige, só pode bater quem tem carro. Ele pegou a chave, não, você vai na padaria, você vai dar a volta no quarteirão, vai comprar pão, vai voltar. Ele fez isso por 7 dias, até aquilo sair da minha mente. Então a família pode regular o trauma sim. Mesmo que inconsciente, né? Mesmo que inconsciente, eu não percebi o que estava acontecendo. Hoje eu entendo, que eu olho para trás, eu entendo o que aconteceu, eu estudei. Sim. Porque o trauma é um forte impacto emocional. E ele pode gerar o processo de traumatização. Não quer dizer, eu posso ter um forte impacto emocional e não ser traumatizado. Isso não é um determinismo. Agora, a partir do momento que eu fui traumatizado, aquilo, vamos usar numa linguagem psicanalítica, aquilo vai para o inconsciente. E eu vou agir de forma consciente, eu vou agir de uma maneira que eu tô achando que eu tô consciente, mas aquilo tá fora da consciência. E isso são os gatilhos, os que eles chamam de gatilho, sim, né? São gatilhos. E às vezes acontece alguma coisa, quer ver algo que acontece? Nossa, por que eu agi daquela forma? Por que eu fui tão grosso? Por que eu fui tão ignorante? Por que eu entro de relacionamento em relacionamento, fico repetindo um padrão de relacionamento, entrando em relacionamento abusivo, e não saio, narcisista, não consigo sair. Por que eu tô nesse padrão? Processos de traumatizações, que são ali somatizados, repressivos, reprimidos, recalcados no inconsciente, que lá na frente ele vai explodir e pode vir de várias formas, através de uma síndrome, você pode prosseguir a tua vida de uma maneira, através de vícios, através de uma pessoa, por exemplo, que
nega a vontade dela mesma, uma pessoa que fala sim pra todo mundo o tempo inteiro, Se não consegue falar auto-sabota, não, né? se auto-sabota. Então pode vir de várias formas. O processo de traumatização é mais simples que a gente pode imaginar, porque quando a gente pensa em trauma, Pensa em a algo gente lembra mais... assim, não, bateu o carro, Algo dramático, foi um né? TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Foi uma guerra que a pessoa passou, um avião caiu, não. Coisas Às vezes é algo relativamente simples, Porque o cérebro da criança não está formado. Para você ter uma ideia, chuta aí quando o cérebro de um ser humano ele está formado, 100%. Sei lá, uns 30 anos, 25 anos, cara. 25. Aí a gente já chega, é bastante tempo. nós chegamos para os nossos adolescentes, a gente fala assim, ó, o que você quer ser quando crescer? Olha a violência já. Você Sabe entende, que cara? Porque eu o cérebro do adolescente não está formado. eu trabalhei com adolescente durante muito tempo por rede social e adolescente em conflito com a lei. E um desafio para fazer as pessoas entenderem é isso, que o adolescente está em processo de formação. E semana passada eu encontrei um jovem que cumpriu medida socioeducativa. Falei, domingo agora, na verdade. Falei, cara, como é que você tá? Tô bem, casei e tal. E eu, depois que ele foi embora, eu fiquei refletindo. Ele tá com 20 e poucos anos agora. Falei, rapaz, quando ele era adolescente, vivia aquela vida, tal, aquela coisa toda. Agora amadureceu, né? Então, assim, é esse processo de formação, né? Sim, é interessante. Jung tem uma frase, uma reflexão muito interessante no livro dele, que ele fala: você tá na rua, um carro passa 130 por hora. Você não vai ver ele mais, mas ele continua. Se ele não bater, ele vai continuar correndo a 130. Assim é o trauma. Você não vê ele mais, mas ele continua inconsciente. Se você não tratá-lo, ele vai explodir uma hora, ele vai vir e a terapia vai acessar esses traumas. Por isso que a hipnoterapia, a focalização, programação neurolinguística, a psicanálise são ferramentas poderosíssimas para acessar e tratar os traumas. Que todo mundo tem. Diga-se de passagem. Isso gera ansiedade, o trauma? Gera muita ansiedade. Inclusive o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, ele ficava junto com os quadros de transtorno de ansiedade. Separaram agora, porque entenderam que o trauma é tão importante que eles se separaram e criaram um CID só para o TEPT e também para o transtorno pro TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Então, o trauma pode gerar o transtorno e ansiedade. Agora, nem todo transtorno, nem toda fobia, é importante destacar, é causado por traumas. Ah, entendo. Então, é importante destacar porque isso pode ser um fator de excesso de estresse. Isso pode ser causado por algumas demandas que não somente o trauma causa isso. Importante a gente pensar nisso. Tem alguma pergunta aí, pastorzão? Qual trauma é mais complexo de se tratar? O da infância ou na fase adulta? Obrigado, Carla, pela participação. Carla, qual o trauma mais complexo de se tratar? Medeiros. O da infância ou na fase... Eu acho que é o tempo, né? Não, qual que é mais, assim, o trauma que foi sofrido na infância, acredito que seja essa pergunta. Sim. Ou sofrido na fase adulta ou adolescente jovem ali? Olha só. Ou os dois têm equivalência? Sinceramente, na minha opinião... Eu alucino aqui que seja... Fala aí, dá seu chute aí. Hã? Eu, usando linguagem né? Eu alucino que seja na infância. Sim. Porque gera reflexo nas outras ações. Na minha opinião, é o trauma de infância que não foi tratado. Porque você vai carregando Primeira ele por infância, muito tempo. principalmente. É. Porque, por exemplo, se você tem um processo de traumatização que ele causou uma fobia. Já falei que nem todo trauma, nem toda fobia é causada por um trauma, ok? Sintoma de trauma. Aquela sinapse neural no teu cérebro, ela vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você chega na fase adulta, tá muito maior. Então, aquela descarga emocional quando você vai trabalhar é muito maior, é muito mais forte. Você tem que regular muito mais o paciente. Por exemplo, pelo período que a pessoa viveu muito tempo, né? Dependendo. Você pega a pessoa com 40, 35 anos, primeiro que é uma dificuldade para ela buscar ajuda. Segundo que a sinapse neural está muito grande. Então você tem que ir dessensibilizando aquela memória, tirando a força da memória. De uma maneira equilibrada para não retraumatizar o paciente. Se você pega a criança e já trata ela na primeira infância, é muito mais fácil. Ah, entendo. É muito mais fácil tratar a criança, é muito mais fácil. Até porque vira trauma recorrente também, né? Sim, porque se você trata a criança, é muito mais fácil de reprogramar, é muito mais fácil de você conversar com o papai e a mamãe. Porque futuramente, o que esse trauma, o processo de traumatização pode causar? Aquela sensação de abandono, que você está sempre abandonado.
Sim. Aquela sensação que você é o injustiçado da vida, a vítima, O esquecido. o esquecido, Baixa aquela autoestima. baixa autoestima, ansiedade, aquela sensação, por exemplo, Medo. de você, medo, fobia. Então, todas Pouco essas rendimento também na escola. feridas acredito, emocionais influencia. também atrapalham a atividade cognitiva e principalmente a inteligência emocional da pessoa. O Daniel Goleman, ele fala que 90% do sucesso, um livro escrito em 1990 de um ser humano, 80% do sucesso depende da inteligência emocional. E se você tem barreiras ali traumáticas, é claro que isso vai ser um impeditivo para você se relacionar. Você pode se tornar um adulto ciumento. Você pode se tornar um adulto com transtorno narcisista, né? Hipernarcisista. Então, é muito mais fácil tratar na infância do que na fase Então, adulta, com toda certeza. Carla, Acertou, viu aí, Carla, na infância. Podem Isso mandar foi- mais perguntas, pessoal, vai contribuir. Agora, Alex, a gente falou bastante do trauma, acho que foi importante isso, e a questão da ansiedade, que é um tema que a gente falou que ia abordar, até eu mandei pro pessoal nos grupos aqui, e um falou, manda pra uma pessoa X, né, porque ela tá passando por esse processo. No meu ciclo de conhecimento, muitas pessoas têm vivenciado essa questão da ansiedade. A gente penso eu, né, acredito que pós-pandemia gerou também não sei se mais informação ou aumentou o número. Sim, expandiu, né? Expandiu mais, assim, ou eu acho que também ficou mais falado sobre essas temáticas. Mas muitas pessoas, de jovem a adulto, não tem idoso, tem experimentado essa questão da ansiedade. Primeiro, como identificar e, né, como é que eu identifico que é uma ansiedade ou que é e segundo, como tratar? É um assunto fantástico, né? Porque a gente precisa desmistificar primeiro. Só pra gente fechar o trauma, só voltando, existem vários tipos de traumas, tá? Edinho, tem um trauma do apego, tem um trauma do desenvolvimento humano, tem um trauma da personalidade, tem um trauma vicariante, que o terapeuta... O vicariante O vicariante é o seguinte, você tá atendendo, você até mesmo como pastor, ouvindo ali aquelas demandas das pessoas, se você não se cuidar, você vai absorver aquele trauma, você vira uma esponja. Tem um trauma geracional, olha só, o trauma transgeracional. O trauma é muito mais profundo do que a gente pensa. O assunto não é trauma hoje, só para o pessoal entender. Mas ficou ótimo, acho que tá no feeling não aqui. Não é só trauma, não é só trauma de personalidade, não só trauma de infância, não, tem vários tipos. Acho que até para introdução da ansiedade tá legal. Sim, o trauma. E tem um TEPT, né, só pra gente finalizar aqui, se eu não esqueci nenhum, se eu esquecer depois eu escrevo aqui embaixo, não tem problema, é o transtorno de estresse pós-traumático. Normalmente a pessoa só lembra do TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático. Tive um trauma, tive um estresse muito forte, tem um trauma. Não, existem vários tipos de traumas. Então, quem é especialista em trauma, a gente pega essa abordagem e vai ali manuseando para entender onde a pessoa está. Agora, trazendo para a ansiedade, a gente precisa entender. A ansiedade é natural. É um sistema natural nosso. Sim, tá? É um sistema, nós como mamíferos que somos, por exemplo, se um potro ele nasce, ele já nasce andando. Uma criança não. Ela precisa de um vínculo, ela precisa de um apego seguro do papai e da mamãe. Então, nesse sistema nosso, no sistema nervoso autônomo, por exemplo, se a gente pegar o nosso sistema nervoso central, você não fala assim, coração para de bater. Ele não vai parar de bater, ele funciona automaticamente. Então, o nosso sistema nervoso, a gente precisa entender o seguinte, a ansiedade é natural. O medo é natural. O medo, a ansiedade, e o medo olha só, isso é importante demais. O medo é a emoção base da ansiedade. O medo é a emoção base da ansiedade? O medo é a emoção base da ansiedade. É importantíssimo aqui a gente frisar. E se a gente pegar a palavra medo, por exemplo, o ser humano normalmente tem medo de quê? M da morte, de empobrecer, de não conseguir pagar as contas, né, de não conseguir suprir com aquilo, normalmente não foge disso, de doença e de ousar. Só que as pesquisas apontam que o medo de ousar é maior que o medo da morte. O que é medo de ousar? Medo de falar em público. Eu tinha horror de falar em público, eu tinha uma fobia específica terrível. O medo de julgamento. O medo da vulnerabilidade é maior do que o medo da morte. Isso gera uma ansiedade. Só que a ansiedade é natural. É natural quando tem ansiedade. E para atravessar a rua, eu vou olhar e não vou atravessar a rua com o carro vindo.
É natural, é um sistema de proteção e preservação do nosso corpo. O que não é normal é o excesso. É Tanto quando do isso me medo paralisa, quanto da quanto no ansiedade. medo, tanto da ansiedade. Show. E o que não é natural. É um sistema que nós temos, um sistema de luta, fuga e congelamento. Vou dar um exemplo. Tava passeando com minha irmã, tem pergunta e pode fazer que eu paro, tá? Não, E tranquilo, pode. Tem. Manda pra nós. manda aí que a gente... Quais traumas podem ser gerados na infância com a ausência do pai, aonde da criança sofre e perde pela presença do pai? Tem uma amiga que está passando por isso com um filho. Qual o trauma que pode ser? Nossa, vários, todos que praticamente todos que eu falei aqui. Pode gerar, né? O trauma Não necessariamente não vai ser gerado. necessariamente, né? O trauma tem não necessariamente Porque a criança a fica... perda de um pai, né? O que é a perda de um pai? Uma separação? Com a separação, a criança ela rasgada no meio. Rompimento de vínculo. Tem um rompimento de vínculo. Então, dependendo daquilo que o papai faz, se o papai sumir, se o papai é ausente, e não necessariamente ele precisa perder, não. Às vezes você tem um pai que é ausente. Órfãos de pai vivo. Órfão de pais vivos. E isso pode causar um processo de traumatização. Não quer dizer que vai causar. Normalmente, Pode, né? pode causar um processo de traumatização que é chamado de processo de traumatização de desenvolvimento infantil. Ok? Então, pela ausência. Ou pode ser um trauma de apego. Porque a Pelo partir do excesso. momento que eu não tenho um papai ali, minha figura de segurança, o que acontece? O meu apego ele se torna, ao invés de ser um apego seguro, vai ser um apego inseguro, um apego ansioso, um apego desorganizado. Então isso pode gerar vários tipos de traumas. Então assim, é muito mais profundo, né? Não tem como eu chegar para você e bater o martelo aí esse trauma. Agora, normalmente vai ficar ali no desenvolvimento da personalidade, pode tornar uma criança insegura, uma criança com muito medo de tudo, ou uma criança ao contrário. Pode gerar, não quer dizer que vai gerar, ok? Então é importante terapia. Cara, terapia é vida. Tem uma frase que eu tenho, terapia é vida. Né? Terapia é vida e eu acredito que terapia é para todo mundo. Eu sou um cara que sou... apaixonado por aquilo que eu faço, eu amo o que eu faço, e terapia é para todo mundo. Terapia é para mim, terapia é para você que está nos assistindo, terapia é para quem está em casa, terapia é para quem acha que está muito bem, porque terapia, a gente tem qual é o estigma, Jim? Você que está nos assistindo. A gente acha que procurar terapeuta é só quando tem transtorno. Não, cara, terapia é para você crescer, gerar autoconhecimento, autodesenvolvimento, para você conhecer os tipos de personalidades que você está atuando, como você atua no mundo. Superar desafios, né? Superar desafios, crescer emocionalmente. Tem uma palestra lá na tua empresa e você vai bater no peito e vai falar, eu vou lá falar. Por quê? Tu tá com a terapia em dia. Com a terapia em dia. As áreas reguladas, sim, né? Sim, você tá regulado emocionalmente. Tem coisa que a pessoa fala ali, você olha, cara, se tá desregulado, você vai responder. Você vai se ofender. Então, assim, terapia é vida e terapia para todo mundo. Eu sempre falo isso, cara. E tem terapia personalizada infantil, no caso aí? Sim. Tem pessoas que... nichado nessa área, né? Tem pessoas... Específico pra isso. Eu tenho pacientes, eu atendo criança. Eu tenho pacientes, filhos de pacientes, né? De pacientes que eu atendo. E eu gosto muito de atender criança. Agora, tem os subnichos, né? Qual o nicho, por exemplo? Terapeuta infantil de autismo, né? Então tem nichos aí que tratam mais especificamente, que é mais específico, né? Pro autismo severo, um autismo num grau mais avançado, grau 3, que é um grau mais violento. Tem terapeutas especializados nessas áreas também. Que é bem específico. Que é bem específico. Top. Que é importantíssimo, né? A questão do trauma, mas a ansiedade é muito importante a gente entender, cara, que todo mundo tem um nível de ansiedade. O que eu não posso ter, o que não é comum, é eu ter o excesso de ansiedade. É eu ter um transtorno que paralisa, por exemplo, que me impede de trabalhar direito, que eu não consigo dormir, eu não consigo fazer um exercício, que me paralisa. Aí eu começo, você perguntou sobre sinais, né? Sim, como que eu sei que eu tô com ansiedade ou que eu tô... Cara, é muito Eu tô sutil. aqui, como é que eu vou saber se eu tô com ansiedade ou não? Por exemplo, essa ansiedade aqui, excessiva. eu já atendi, vou contar alguns casos aqui bem diretos. Já atendi pessoas com ansiedade
que sentam numa mesa com a sua esposa, com outro casal e começa a suar. Sudorese, E não percebi, que fala, né? sudorese, Sudorese. taquicardia, o coração começa a bater Acelerar. mais forte, acelerado. Sudorese, falamos, não consigo dormir direito. Dormência também, tem casos de Dormência, às vezes problemas intestinais. É um pouco confundido até com infarto, né? Sim, Princípio de é infarto. muito parecido, né? Você tá com a dormência, você vai no médico, vai no hospital, porque pode ser que você esteja realmente infartando, mas é muito parecido, né? Porque o canal é muito aqui, né? Normalmente quando você pergunta, eu tô ansioso, doutor. Tá aqui, ó. Tá aqui a ansiedade. Tá aqui ou tá aqui. Entendi. Normalmente- Ou no intestino ou no coração, na região e- do coração. Eu vou dar aqui uma dica bacana. Normalmente, né? Somente nos transtornos ansiosos generalizados, o que acontece? A ansiedade ou ela é catastrófica, algo vai acontecer. O podcast na quarta-feira vai dar errado, não vai dar certo. Aí eu não durmo na terça. Porque os pensamentos são catastróficos, nunca vai dar certo, pessimismo, ou, né, aquela ideia assim, eu tô muito ansioso, eu quero tudo para agora, eu quero tudo para ontem. Então, o catastrófico, ele causa algo na tua mente, no teu cérebro, no teu sistema nervoso, ele aumenta teu estresse, porque você já tá, vamos falar assim, né? Você tá trabalhando antes da hora. Pensa bem, se ontem eu começasse a pensar no podcast, começasse a suar, porque o cérebro não distingue o real do imaginário. Quando você assiste um filme, a mulher chora, não chora? Mas você Chora. sabe que é mentira. E você chora junto. Por exemplo, se Sente ontem eu emoção. começo a vivenciar o podcast hoje, eu começo a suar. Eu começo a ter dor de barriga. Eu conheço pacientes, por exemplo, eu conheço adolescentes que cara, mijam sangue antes de fazer prova. Que urinam sangue. Chega Chega ao nível fisiológico. Ao nível fisiológico. Cara, interessante. Jesus, Tão não vou dizer que foi uma ansiedade. Sim. Suou sangue. Foi uma angústia, né? Uma Foi angústia, algo, né? Que naquele momento ali, claro, tem várias vertentes teológicas, eu não vou entrar nesse mérito, Mas assim, a nível de saúde mesmo, suou sangue, né? sim, suou sangue. Foi É um momento de ansiedade antes da morte da cruz. Não, eu digo até que foi até a mais, né? Foi uma angústia ali muito grande. Suou sangue. Se a pessoa pra suar sangue, O nível de Jesus estresse como estava homem, muito o alto. nível de estresse estava muito alto. Tava algo Pra fantástico pra de se gente estudar, perceber que que é humano. até o próprio Cristo, Cristo passou por justamente, isso. justamente. Interessante que na questão da ansiedade, você falando assim sobre da catástrofe, né? Tal, vai Sim. dar errado, tal. Jesus vira um dia e fala assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Olha os Perfeito. lírios Mateus, do campo, Isso aí. olha os passarinhos. Em outra traduzindo para nossa realidade, tá falando: olha as coisas simples da vida. A vida é simples. Sim. Tipo assim, um podcast é algo simples. Uma prova é algo simples. Um desafio no relacionamento conjugal é algo simples. É claro que das Sim, devidas proporções, mas não ficar assim com aquela coisa, né? Interessante isso. Mas sabe qual é o problema, Edinho? Aí vem algo que certa vez me perguntaram, e perguntaram também para Ana Beatriz, uma grande psiquiatra, muito famosa na internet. Eu concordo. Perguntado para ela, e me perguntaram antes também, o grande problema é que a pessoa começa a se comparar. E nós vivemos na geração da comparação, comparação, geração de da Instagram. comparação. Por exemplo, eu vou vir aqui, eu tenho que falar como igual Augusto Cury, eu tenho que falar igual o Ítalo Marcílio, eu tenho que falar igual o fulano, cicrano, cara. Faz o teu melhor, Não, eu cara. tenho que ter 1 milhão de... Você falou antes do podcast, você falou algo interessante, eu lembrei agora. Você fez um corte e falou o feito é melhor do que o perfeito. Sim, o feito é melhor. Então, cara, eu lembro quando eu gravei minha primeira live, eu gravei com o telefone reto. Meu amigo chegou lá e falou assim, ó, Alex, ele mandou mensagem, deixa o telefone em pé, não veja que tá errado. Cara, eu lembro que foi assim, só tinha ele, no meu primeiro treinamento tinha minha família, mais um e o tio. Então, quer dizer, a gente quer, cara, crescer de uma raiva, ver um resultado assim, como fosse mágica. A gente começa a se comparar, a internet, lógico que sem demonizar a internet, que a internet, a gente tá aqui na internet falando no podcast. Sim. Mas quando eu começo a me comparar, por exemplo, meus professores, com o Fábio, com Lucas Naves, eu sempre falo que eu sempre estudei com os melhores, a Luísa do Indesp, vários outros professores. Se eu começar, cara, não dá pra me comparar, porque o cara sempre vai estar acima. Por quê? Eu estudei com ele. A não ser que ele pare de estudar.
Ele sempre vai fazer um curso que ele vai falar, Alex, faz esse curso depois. Faz esse depois. Ele tem uma experiência maior. E fora a questão da jornada da pessoa. A jornada do cara é muito maior. Então, assim, eu não preciso me comparar. O que eu posso fazer é modelar e aprender. É muito mais fácil eu perguntar, cara, como você fez isso? Só que a pessoa quer imitar. E quando eu começo a imitar o Edinho, não dá certo, cara. Porque o Edinho faz rima e eu não sei cantar. E aí? Vai ficar tudo, vai ficar horrível. Então é melhor, eu sempre falo, cara. E a pessoa começa a se comparar e começa também a ter medo de ser criticada. E certa vez me perguntaram. Causa muita ansiedade, né? Primeiro, eu não saber quem eu sou. Porque eu vou ser criticado. Se eu tiver aqui, alguém vai me criticar. Se eu não tiver, alguém iria me criticar. Alex faltou. Então eu prefiro ser criticado, vivendo o propósito de Deus na minha vida, do que ser criticado não fazendo aquilo que Deus me mandou, cara. Show. Rapaz, essa questão da crítica é interessante. Se você faz, Você é criticado. Se você não faz, critico. É isso aí. Cara. Se você... Eu lembro de uma vez, eu estava organizando um evento, aí disseram assim, podia levar a banda X. Aí eu levei uma banda, levou toda a estrutura e tal, e o pessoal que ficou criticando para levar a banda, a gente levou, o pessoal não dançou, eu falei, uai, se leva, o pessoal critica, se não leva, então assim, na verdade é fazer o propósito, é cumprir o propósito, viver o propósito, acredito que esteja um pouco nesse contexto aí, né? Sim, e aí faz com que a gente viva bem menos ansioso, né? Sim, cara, porque assim, se eu aprendo, primeira coisa é, o Carl Roger, autor da terapia da terceira onda comportamental, ele fala algo muito importante, né? A aceitação radical de tudo. Eu tenho ansiedade dentro de mim, então eu preciso entender. E quando eu olho para ela, eu começo a entender. Peraí, por que eu tô ansioso? O que tá acontecendo? Eu começo a perceber, por que eu tô agindo? Por que eu fiquei com medo nesse sentido? Por que eu não consegui dormir? Eu preciso começar a me questionar. E isso é relacionamento interior. O ser humano, ele viaja, tem um avião ali, inclusive, para a África do Sul, em 48 horas, normalmente para o mundo inteiro. Só que a gente perdeu a autonomia de viajar para o lugar mais bonito do mundo, que é para dentro de nós. Nós perdemos a autonomia de viajar para o nosso interior. E quando eu não consigo ter esse relacionamento interior comigo, entender, hoje eu acordei mais acelerado, vou meditar na Bíblia, vou fazer uma meditação, que é ciência também, outra meditação que é outra ciência, né? Eu tô falando de meditação, duas coisas diferentes. Meditação na Bíblia, que é importantíssimo para a espiritualidade, ou na sua espiritualidade, é a meditação científica. São duas coisas totalmente diferentes que você pode fazer e tá tudo bem, tá? Entendi. Então é importante demais, cara. Então... A gente entender o que tá acontecendo com a gente. Não é só chegar assim e falar, tô ansioso. Meu Deus, tô ansioso. Só vai aumentar a ansiedade, só vai aumentar o medo. Agora, se eu peraí. Eu vou dar espaço para isso dentro de mim. Eu vou começar a entender e perceber. É sempre um passo atrás para que eu possa dar 3 para frente. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Estou preocupado que eu não tenho uma conta amanhã. Já sei o que é. É a preocupação com alguma coisa. Você vai começar a entender e perceber. Mas isso leva tempo. E como a gente está numa sociedade altamente acelerada, cara, a gente não tem tempo nem para cuidar da gente mesmo. Rapaz, eu tenho alguns... o podcast acontece, eu tenho amigos que são apoiadores, né? Por exemplo, quando eu visito eles, eu visito, por exemplo, os da FT, né? Que é do Flávio e o Thiago, da loja de carro. Eles trabalham com venda. Então, tem meta para bater no mês, tem os compromissos mensais, né? Então, a pessoa fica ali aquela ansiedade normal ali, tipo assim, de lidar. Tem um Peter, que é um novo parceiro nosso, que trabalha com roupa. Outro dia eu fui lá, ele falou, Edinho, porque troca de coleção, né? Sim. As roupas, trabalha... Peter Sattler, um grande amigo nosso também, parceiro aqui do podcast. Aí eu fico vendo lá, eu fui lá outro dia, ele tava arrumando estoque, vendo, só que muda, né, a coleção, e tem que vender a coleção anterior, às vezes não conseguiu, né, aí vende e chega a coleção nova, já se prepara meses para algo que tá acontecendo, por exemplo, na questão dele que é roupa. Às vezes a coleção de inverno, sei lá, vai demorar uns meses, já tá comprando agora, já tá se organizando agora, para trabalhar a questão da ansiedade, tipo assim, até nessa organização. Tem um outro amigo nosso lá, que é parceiro também, o Chaveiro. O cara quebrou a chave, irmão. Como é que eu entro em casa? Vou atrasar pro trabalho, vou atrasar pro aquilo. E eu lembro daquela história das Torres Gêmeas. Sim. Foi feita uma entrevista com algumas pessoas. Falou, onde é que você tava? Porque teve um rapaz, eu perdi o táxi naquele dia. O táxi atrasou. Meu filho teve uma reunião na escola. Tem uma reportagem falando sobre essas coisas, né? Pequenas coisas que são livramentos, né?
Então, às vezes, a vida, saber ressignificar a vida é interessante, né? Não, é crucial. E aproveitando que você tá falando de roupa aí, vou te dar Opa! dar um presente pro final mais novo aí. Aí, Nossa ó. patrocinadora Balitas, Boa, Barata e Balitas, fica ao lado do SESI. Parceria que deu certo desde o começo do Sextou com Terapia. Pra Top, quem? hein? Presentão? Pro Estevão. Pro Estevão, mais novo. não tinha pro mais velho, 17 anos, não tinha lá, né? É, Roupas, Thiagão. Thiagão moda tá aqui hoje infantil aqui na... para crianças e adolescentes. Muito obrigado à nossa patrocinadora, grande parceira, desde o começo do Sextou com Terapia, hein? Rapaz, Diga de passagem, a gente precisa honrar aqueles que sim. esse programa aqui leva uma mensagem importantíssima pro mundo, né? Carla mandou aqui uma... Carla. Ela tá fugindo da escola. Carla, ela precisa de terapia. Ela precisa buscar terapia. Ela precisa trabalhar essa separação dela, né? A criança, pelo que eu entendi aqui, para que ela possa ressignificar esse trauma aí que foi causado, provavelmente, esse processo de traumatização. E até importante também, até para entender mais a fundo o que está realmente acontecendo e tal. Eu acredito que é mais do que uma sugestão, né? Realmente é uma orientação, porque procurar aqui, terapia. longe da gente querer dar receita para bolo, né? Porque assim, a gente está num programa, num podcast. Sim. Então aqui a gente está apenas, claro, fazendo uma explanação para esclarecer. Sim. Não é terapia. A gente está falando de terapia. Mas tem algo que é muito importante também, tem ansiedade ruminatória. Ruminatória? Ruminatória. O que seria? Ruminatória é o seguinte: você não poderia ter feito isso. Ah, não, eu poderia. Eu deveria, eu não deveria ter falado assim. Eu poderia ter falado de uma maneira mais pausada no podcast. Eu sempre fico ruminando e nunca tá bom. Isso causa uma ansiedade tão grande, tanta catastrófica e a ruminatória. Normalmente, nos níveis de ansiedade muito grande, não fogem dessas duas. Elas têm umas ramificações. E a ruminatória, a pessoa fica numa melancolia muito forte. Sempre naquele sistema delay, melancólico, né? aquele delay, sempre voltando, ruminando. Aquela história Loop, que já na passou, verdade é aquele loop, emocional. né? Delay, Não, a pessoa fez isso comigo e aí não perdoa. Eu sempre falo o seguinte, Adin, a pessoa pode chegar na Itália. Mas pensa bem, cara, você chegar na Itália, prosperando, crescendo, com uma bagagem emocional de falta de perdão, de rancor, de ansiedade, de transtorno, não precisa disso. Não flui. Não flui. Então, assim, você nunca vai conseguir estar naquele lugar. Eu sempre falo também, você pode viajar para qualquer lugar. Você pode fugir, mas você sempre vai estar com você. Então não adianta fugir de você, E aquela cara. história também de que o tempo cura é conversa. Rapaz, o tempo cura. Não, porque se não for tempo, tratado, sim. vai curar o quê? É igual o trauma foi na infância, continuou, o tempo não cura. O tempo não cura, com todo respeito, assim, no ponto de vista terapêutico, o tempo não cura nada. O tempo, ele ameniza desde que você possa tratar um luto, né, no sistema de luto. É claro que existe aí dentro do transtorno ansioso uma média aí científica de 20% de remissão, que a pessoa pode ter uma remissão com relacionamento, com uma amizade, mas isso é muito pequeno. Agora, o tempo não cura nada. Então, é importante que a gente use o tempo a nosso favor. Quanto mais rápido você buscar a terapia, mais você vai crescer no teu relacionamento. Porque às vezes a pessoa não consegue se relacionar direito. Por quê? Aquela ideia, né? Meu ponto de vista precisa ser ouvido, eu preciso estar certo em tudo. Então, ela não consegue se relacionar nem amorosamente e nem no seu trabalho. Ela não consegue ter um relacionamento, uma amizade que perdure. Ela tá sempre brigando, ela sempre tá certa. Pessoas com baixa suportabilidade à frustração. Vemos essa geração que não consegue lidar com a dor, que não consegue lidar com frustração, que não consegue lidar com ansiedade? Perda. Gera muita ansiedade. Porque se eu vivo assim, já acordo com medo de perder. E tem uma coisa, eu vou perder. Tem um texto de Freud que é fantástico, que ele fala sobre transitoriedade. PNL fala sobre isso também. Fala sobre as fases da vida. A gente não quer entrar no outono. A gente quer viver verão e primavera o tempo inteiro. Ninguém quer parar no outono, porque depois do verão eu posso ter comido muito, eu posso ter colocado muitas pessoas na minha vida, e quando eu paro no outono, eu preciso deixar a folha cair. Às vezes tem pessoas que precisam sair da vida, às vezes tem projeto que tem que largar, e tem pessoa que tem dificuldade com isso. E eu preciso parar no meu outono e entender o que eu preciso parar, o que eu preciso continuar,
qual folha precisa cair. A gente não gosta de perder. E nem gosta de ficar sem fruto, quer produzir o tempo todo. Quer produzir o tempo, ter fruto. Porque se eu passo por um outono bem passado, deixa as folhas cair, faço uma terapia. E terapia dói, cara. Porque eu vou olhar para aquilo ali, eu vou olhar para aquilo que tá me paralisando, eu vou olhar para aquilo que tá parando a cachoeira. Aquilo que tá impedindo o rio de fluir. Eu preciso olhar para aquilo. E para olhar para aquilo vai doer. Porque às vezes eu vou olhar para mim, eu vou olhar para aquilo, olhar pro Alex e falar, pô, tô errado. Olhar pra dor, dói. Olhar pra dor, dói. Mas ressignifica. Sim. Mas faz avançar. Eu acredito que uma das ferramentas poderosíssimas, uma das mais, é o ressignificar. Porque eu não mudo o que eu vivi, mas eu mudo a forma com que eu olho para aquilo. Perfeito. Ressignificar, você olhar para aquilo que você passou com outro olhar, com outro sentido, outro significado, é tudo na vida. É você prosseguir. É aquilo que eu fiz, é aquilo que na terapia as pessoas fazem, tirar a força daquela memória. Eu sempre falo, né? O perdão é algo que causa muita ansiedade também. Eu não perdoo. Tá bom, cara, você vai dormir com a pessoa, você vai acordar com a pessoa. O Augusto Cury fala algo interessantíssimo no livro dele, quando ele descreve que, ele falando, né, aí pela psiquiatria, que quando Jesus descreve, eles não sabem o que fazem, perdoa, é um ato altamente cognitivo. Olha que coisa interessante. Ele fala isso num podcast e no livro dele, numa mesa de pastores. E todo mundo olha e fala, cara, porque é inteligente. Olha só. É inteligente eu dormir com uma pessoa, sem perdoar ela, tomar café com uma pessoa, almoçar com uma pessoa, jantar com uma pessoa. Eu mereço isso? É só pensar um pouquinho. É cognitivo. Não tô falando que não tem a parte espiritual, não tô falando isso. Mas é inteligente, cara. Então pra que eu vou carregar esse rancor? Pra que eu vou carregar essa ansiedade? É carregar um peso desnecessário, né? A gente tá carregando ali várias bagagens emocionais, ansiosas, que a gente... né, é sempre aquele... Não, eu tenho... E hoje em dia tem um negócio assim, né? Eu tenho TDAH. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem TDAH. Assim, eu paro, a pessoa para na minha frente... Tem TDAH. Eu tenho TDAH. Quem diagnosticou? Não, eu vi no Google, o santo Google. Eu falei, mas como assim, cara? TDAH é cientificamente comprovado que 12% da população apenas tem, precisa ser genético. Dados aí do Augusto Cury, da psiquiatria. Então, assim, calma, não é porque... E outra coisa, não é porque você é uma pessoa mais ansiosa que você tem transtorno também, não. Às vezes é só uma ansiedade que precisa ser trabalhada. É alguma demanda. É alguma demanda que precisa ser trabalhada. E outra coisa, tem algo mais fundo aí. Se você está com transtorno, tem uma raiz aí. Tem algo que pode ser químico, bioquímico, genético, traumático. Então precisa ser... Por isso que é tão importante você realizar uma terapia humanizada e uma terapia sob medida. Rapaz, essa do TDAH, se eu tenho visto mesmo. Não, tenho TDAH. Todo mundo tem TDAH. Na verdade, para tá algumas pessoas, remédio, né? sendo respeitoso aqui, se torna quase que um álibi para poder ter algumas atitudes até desrespeitosas com as outras pessoas e tal. Não tô dizendo que todos, tá? Hoje em dia até isso tem que tomar cuidado, tá, Alex? Porque às vezes você faz uma fala, tem que explicar a fala quase que minuciosamente, né? Sim, a gente tá vivendo esse tempo, assim, das pessoas não ter tolerância com o outro, com aquilo que fala. A gente vive Você vê comentário ali, eu não sei se você tem... Você vai ver um vídeo, você vai ver o comentário, rapaz, é uma discussão, um negócio assim... Aí você posta algo que é simples, né? A gente tava até conversando antes do podcast. E a pessoa às vezes nem procurou o conteúdo, nem tá entendendo ali. Por quê? O que a pessoa precisa entender, cara? Quer virar a chave da tua vida? Entenda o negócio. Seu ponto de vista é apenas uma vista do ponto. Sim. A maneira que você tá vendo a pessoa é a maneira que você... É a tua percepção de vida, não é a maneira que a pessoa é. Você não vê o mundo do jeito que o mundo é. Você vê o mundo da maneira que você aprendeu a ver, que você foi ensinado, que você aprendeu. Então, muitas das nossas percepções, entendimento, crenças, é pessoal. É o mapa, não é território. É o mapa, não é território. Perfeito, PNL. Agora me fala uma coisa. Como que o Alex, acredito que uma da minha missão aqui no podcast é inspirar as pessoas a mudar de vida e a começar algo que transforma a história de vida. Como que o Alex falou, cara, eu vou virar um terapeuta? Eu vou... Cara, eu vou... Aí é profundo. Pode, deve. Balitas? Balitas, modo infantil. Modo infantil. Agora foi profunda a pergunta, hein? Eu até agradeço, a gente tá no Collab aí, vai aparecer um pouco dos parceiros que são... Porque a gente não faz nada sozinho, né?
Peter Sartre, a galera tá aparecendo no Chaveiro, são amigos, né? E eu, quando faço parcerias, como você fez com ela aí, qual é o nome dela? Loja Balitas. Loja Balitas. A gente não pode. A equipe é grande, fantástica. show. Grande, Cara, eu tenho cuidado de procurar pessoas que desenvolvem trabalhos sérios. Assim, quando eu vou conversar, eu sempre procuro parceiros nesse sentido. E é isso aí. Obrigado pelo presente e tamo junto. Mas agora, assim, como que o Alex descobriu essa missão? Como o Alex foi comissionado a isso? Nós aqui temos a mesma fé no sentido de espiritualidade cristã e tal. Como que você sentiu de Deus essa direção de propósito? Cara, eu vou largar o direito, eu vou deixar uma área rentável, né? Não deixa de ser, claro que é outra também. Sim. Mas, pô, direito todo mundo. Muito mais rentável. É médico, advogado e tal. E eu vou virar terapeuta. Ação de direito, você pega 100 mil reais. Olha o investimento aí de. Pô, eu lembro que um cara que era advogado conhecido meu pegava caminhão, casa em causas, né? Então, assim, tem esse nível, né? Cada caso um caso. Mas como que o Alex falou, cara, meu propósito de vida é esse, cara. Eu vou ajudar pessoas, eu vou, né, me especializar, porque você falou de vários cursos, não é uma soberba. É necessário para essa área do autoconhecimento, desenvolvimento. Na verdade, é um mergulho profundo, né? Quando você faz um curso, você percebe que é vários e vai fazendo, não tem como, e não acaba, né? Mas como que o Alex, que viveu essa dor, você falou com muita propriedade sobre a questão do trauma, sobre a questão da ansiedade, é muito estudo, mas quando que virou a chave? Cara, meu propósito de vida é ajudar pessoas. Agora, eu passei por isso da ansiedade, passei por esse processo de pânico, fui ajudado, né, por um pastor, por um psicanalista, por um professor, por um mestre, um filósofo, tal, que inclusive a Bagabi é também, né, filósofo. Sim, teólogo, filósofo também, enfim. Fala pra mim, cara, como que virou essa chave? Como que começou esse projeto do Alex Ximenes, terapeuta? Isso é uma resposta profunda. Porque é profundo por quê? Porque antes de ser terapeuta, antes de transformar, você precisa viver uma transformação. Então, como eu falei, eu fui atendido, eu sempre falo, eu acho que eu fui o cara que mais fiz terapia na minha vida, porque eu fiz, acho que 10, 20 sessões antes de entrar na escola de psicanálise. E um dos tripés na escola de psicanálise, quando você vai formar, é você passar por mais 10 sessões. Então eu passei por 10 sessões. O outro tripé é congruência e coerência. Na minha escola foi muito forte, fiz 3 anos ali, depois fui para o doutorado. A gente passa por um exame, por exemplo, junto com um psiquiatra, para te analisar, para ver realmente se está apto, se vai ser acompanhado. Outra coisa que você faz é um estágio supervisionado. Você faz 10 sessões gratuitas com pacientes, acompanhado por um supervisor. E nessas 10 sessões, a coisa começou a andar. Eu ainda na advocacia, comecei a atender. Graças a Deus o negócio começou a prosperar, eu comecei a estudar. Ali prosperar quando eu falo em resultados, em ajudar pessoas. E logo após as 10 sessões, começaram a aparecer pacientes. E aparecia pacientes, falei, meu Deus, e agora? E atendendo, e a coisa começou a acontecer. Eu nunca falei assim, Edinho, eu vou ser terapeuta. Eu nunca falei assim, antes, né? Eu vou largar de... Não, a coisa aconteceu. Foi natural. Eu comecei a atender, foi orgânico. As coisas, os pacientes começaram a aparecer, comecei a atender, e as coisas começaram a acontecer. Fiz hipnoterapia, fiz PNL, fui fazendo curso, terapia familiar, até que um dia eu parei e falei, cara, eu tenho um dom, Deus me entregou esse dom e meu propósito é esse aqui. Então a chave virou. Larguei a advocacia, todo mundo falou, você é doido, você vai morrer de fome, esse negócio de terapia não dá sustento, não dá pra pagar a conta. E é claro, as pessoas falavam pro bem, não é que elas queriam mal, porque eu tinha feito uma faculdade de 5 anos, toda intenção, né, positiva, e as pessoas viram fazendo 5 anos. Cara, isso era 2013, né, foi em 2010... 2013 para 2014, normalmente. Aí um período que hoje, por exemplo, a questão da terapia tá em alta, né? Hoje, na época alta, não. Assim, bem projetado, bem falado, hoje... desmistificado, né?
Até a gente poderia falar que virou, entre aspas, né? Até moda, né? Até é bonito falar que é terapeuta. Na época, não. Na época ainda Entendo. tinha essa questão. Peraí, cara, você vai lidar com coisa, calma aí, o negócio é mais fundo, calma aí, fica no direito, você tá bem nichado. Não, mas o negócio virou. E quando vira, cara, você sabe disso, quando vem aquele propósito, eu sempre falo, né? Para de buscar seu propósito, deixa seu propósito te achar. Quando você Ele acha o veio, propósito. quando o propósito te acha, cara, ele te abraça, você caminha. E fora isso, eu trabalhava muito em projetos sociais, eu ajudava crianças, adolescentes e famílias. E uniu isso tudo. Eu falei, cara, minha função é ajudar a gente. E comecei a ajudar pessoas. Só que aí, num propósito divino, que as pessoas acham que só pode ajudar pessoas dentro de igreja, não que Sim, tem algo ruim. eu até vou abordar Não, sobre cara, isso. mano, não. Você pode ajudar as pessoas, você pode ser luz dentro do teu trabalho. Eu acredito, na verdade, Alex, só complementando aí, que na verdade eu sou muito a favor da questão dos sete montes, né, da sociedade. Então eu acredito que o cristão ele deve ser relevante, trazendo esse contexto da espiritualidade nossa aqui cristã, ele deve ser relevante em áreas da sociedade. Não faz sentido você salgar um saleiro, não faz sentido você iluminar a EDP, né, que é da onde é gerada a energia ali, luz, enfim. Nós precisamos realmente em todas as áreas. Então eu acredito que na política, um cara honesto, na educação, nas artes, na música, na pintura, enfim, eu também sou rapper, sou poeta da área da música, da arte, tá? Vou fazer uma poesia no final aí também. Não, eu ia até pedir. Então eu vou fazer, tá um freestyle aqui, estilo livre aqui. E então assim, da questão dos vídeos, né? O pastor Eduardo aí lida com essa área do vídeo, de cinema. Enfim, eu acredito que a gente deve ser relevante nessa área. Então, você viu o propósito nisso? Se o pastor Eduardo não estivesse gravando, e aí? Quem é que ia ser? Como a gente ia fazer? Como que a mensagem ia chegar pro público, esse público tão que inteligente, é o da arte, da mídia? está? É porque a gente reclama muito, por exemplo, mas tal área, né? Ou a música e tal. Então, se a gente não ocupar... A física diz, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, como igreja, devemos ser missionários nessas áreas. Então, como que você se viu assim, cara... Como que virou a chave, outra chave, né? Primeiro, esse é o meu propósito. Segundo, porque você estava muito no contexto de igreja e tal, como você entendeu que isso também era uma missão? Cara, foi outro conflito que eu tive, né? Porque quando a gente tá ali, cara, ajudando pessoas dentro de igreja, dentro de projetos, é uma coisa. Quando você sai, tem aquela visão assim, peraí, é como Não é a mais tua igreja. vida fosse dividida por compartimentos. Eu ouvi um homem uma vez que virou a chave tava ouvindo uma ministração, que ele falou, não, tua vida não é dividida em compartimento, você é uma pessoa só. Show. Aí ele falou assim, imagina se todo mundo fosse pastor. Onde estariam as ovelhas, onde estariam os terapeutas, onde estariam os músicos. Os empresários, donos de se todo mundo for empresário, onde vai? E não que eu não falo que todo mundo, mas assim, isso virou uma chave, até que eu entendi, falei, cara, isso aqui, a terapia pra mim, por que eu estudo tanto, né? Às vezes as pessoas falam, cara, por que você estuda tanto? Por que você busca tanto? Porque isso pra mim é meu chamado, cara. Quando eu dou um treinamento, cara, eu dou o meu melhor. Quando eu tô aqui, eu tô dando o meu melhor. Então, eu não... Tudo que fizer, faça como ao Senhor, né? Eu não poupo esforço pra fazer. Inclusive, te falei de um projeto que eu não vou dividir aqui, que é muito particular. Sim. Que entrei que nem precisava entrar. Por quê? Porque eu levo isso a sério. Eu quero futuramente ter ali e ter pessoas que levam isso a sério também. Não somente por dinheiro, cara. É claro que o dinheiro é importante, porque a gente paga a conta. Entendi. Mas não é só isso. Algo maior. Se eu sair de casa de manhã só pensando em ganhar dinheiro, eu já perdi o dia. Trabalho no que ama, não vai ter que trabalhar nenhum dia da vida. Dá trabalho, dá esforço. Não, sim, eu digo no sentido, né? Sim, claro. É porque senão fica também o outro sentido da frase, né? Tem uma pergunta aí? Fala aí, meu querido. A Carla. É possível uma pessoa precisar de terapia contínua? Vi uma entrevista de cantora Sandy que relatou o que faz e que mesmo se tiver alta, pretende continuar. Eu, particularmente, acho que sim, né? Sim, a vida cara, toda. Porque é bom, existem né? casos e casos, Mas né? Não, pode apagar, gente. Não, porque eu penso que, por exemplo, a terapia também, a pessoa chega com uma demanda específica. No caso, ela trata a questão da criança e tal. Talvez alguma questão... Eu chego lá pra você, qual a dor do momento, entre aspas, né? Qual o desafio do momento?
por exemplo, teve uma época que eu fiz terapia quando eu tava solteiro, tava num relacionamento tóxico e tal, e eu fui buscar terapia nesse período. E aí fui ajudado, aquilo ali que se errou. Tanto que eu me casei com a minha esposa hoje, não era a namorada da época, me casei, então não faz sentido eu fazer terapia pra terminar o namoro, que já Sim, foi. claro. É uma outra fase da vida. Hoje eu tô em outras demandas da vida. A vida sempre vai ter demanda pra terapia. É interessante essa pergunta e aqui eu dou a minha contribuição aqui para a gente entender isso. Existe a terapia breve, Ah, show. que é isso que Linguagem você mais acabou técnica. de falar. O que é Pra a uma- terapia breve? Algo específico. Estou com um problema no meu relacionamento. Isso não quer dizer que quando você terminar de tratar o seu relacionamento, você não tem outras demandas. Profissional. Porque você vai ter várias sim, demandas. várias. Então, assim, o que a Sandy falou, cara, assina embaixo. Quem dera se todo mundo fizesse terapia. E eu não digo assim para você estar semanalmente, você resolveu suas demandas principais, faz um reforço mensal. Vai de 15 em 15 dias, cara. A gente gasta tantos rios de dinheiro com bobagem, às vezes, comendo mal, às vezes que é algo preventivo, que eu poderia até falar um pouquinho como prevenir a ansiedade daqui a pouco. É, mas eu concordo plenamente. Assim, quem dera se todo mundo Fizesse terapia. fizesse a terapia ou reforço a vida inteira. Então tem a terapia breve, que é específica. Estou com a síndrome do pânico, foi o meu caso. Não quer dizer que eu não continuei fazendo terapia. E Pra nem aquela preciso. situação. Aquela situação foi resolvida. Entretanto, tem várias outras situações da vida. Por exemplo, dentro da psicanálise tem um supervisor. Você tem o seu supervisor, uma pessoa que você pode levar de confiança. Você pode pegar um caso cabuloso e você pode levar para ele e conversar com ele para que ele te dê uma direção às vezes. Porque às vezes você tá ali e fala, cara, peraí, não tá funcionando Qual aqui, fui pra ferramenta eu cá, vou fui pra usar? lá. Aí o cara vai. Então é muito importante. Como você falou, sozinho não dá, cara. Então Não dá pra caminhar. não dá pra caminhar. Penso que seja. É igual vida você, toda. vocês são pastores, vocês têm um líder, o seu líder, você vai buscar alguém pra estar com Tem você que ter pra discipulado. caminhar. É mesmo, tem que ter discipulado, isso aí. Abordagens diferentes, né? Discipulado e Sim. terapia. Agora, e aí você falando, então você entendeu como missão e tal. E como surgiu o Sextou com Terapia? Rapaz, o sessão com terapia foi o seguinte, até é bom você me fazer essa pergunta. Hoje é só pergunta boa, tá vendo? É bom ser entrevistado. Eu tava atendendo, eu tenho uma aluna que se chama Ranieri, e espero que ela esteja assistindo, vou mandar pra ela depois. Que Falando nisso, pessoal, se inscreve tanto no canal do Alex. Qual que é o seu canal, Alex? Aí? meu canal Alex Ximenes, você pode se inscrever aí no canal, no Instagram, no YouTube, no Sextou com Terapia, tem vídeo aí, você pode até tá melhor que Netflix, hein? Aí, Tem ó. vídeo e também no Edinho Missão, Edinho canal Missão. do YouTube Edinho Missão, fortalece, ajuda o conteúdo a alcançar outras pessoas, né? Tamo Com junto certeza, nesse collab a gente aí. tá junto nesse... O que E acontece? fala pra gente aí, Eu continua. tava atendendo numa sexta-feira. E eu já tinha eu sou idealizador do treinamento de hibernação do relacionamento interior. Toda quarta-feira nós temos aula às 19 horas e 30 minutos. Ela fica gravada na Hotmart para quem quiser depois. Ah, não consigo assistir ao vivo, pode assistir por um ano, quantas vezes quiser, 1000 vezes se puder. E eu tava atendendo numa sexta-feira. Eu tava atendendo essa Ranieri na sexta-feira, e aqui, que bom que eu tô falando isso aqui para dar crédito a ela, né? E ela chegou, meu grupo estava aberto na sexta-feira de treinamento, eu atendi ela, foi para casa feliz, e ela escreveu hashtag, eu postei, fui na postada às 18 horas, ela escreveu no grupo, no treinamento, e no Instagram, hashtag Sextou com Terapia. Surgiu exatamente dessa maneira. Eu escrevi a Terapia Vida, aí o Sextou com Terapia foi a Ranieri, a Rani Gomes, que começou, e a gente começou primeiro na rádio, Sextou com Terapia, depois fomos desenvolvendo e hoje estamos aqui fazendo esse collab fantástico. Hoje é um aí. grande projeto, né? Sextou com grande Terapia. projeto, Tá? surgiu Há quanto tempo já? Rapaz, a gente tá pelo menos há uns 3 anos aí no... 3 anos? É claro que a gente voltou, né? A gente ficou um tempo na rádio, depois parou, depois voltamos e estamos um ano direto aí. No podcast. A gente tá no 36º, né? Episódio aí, gravando semanalmente aí pra galera. E é um prazer passar essa mensagem para que a gente possa desmistificar a terapia, porque a terapia é para todo mundo. Show de bola, show de bola. E onde o pessoal te encontra, Alex? Você já falou aí, eu quero fazer terapia com o Alex, quero saber, tal, como é que eu faço, como é que eu entro em contato com você, como é que te acha, quer tirar dúvida, mais dúvidas, tal, né? Você Quer uma mentoria, alguém da área, de repente.
Alguém que quer um apoio. Você pode, eu tenho meu Instagram, que é uma rede forte nossa, né? Que é o @alexximenes.psi, @alexximenes.psi. Você pode mandar mensagem aqui abaixo do vídeo, do YouTube também, que é o Alex Ximenes. Tem o meu site, que são todos iguais, www.alexximenes.com.br. Meu telefone profissional, 27 981 07 8505. Manda tua mensagem, vai ser muito bem atendido. Pode tirar sua dúvida, pode conversar, pode... se tiver um tempinho também, a gente explica o que é a terapia de novo, para a pessoa... E aí, se quiser bater um papo, tomar um café no consultório, é só mandar mensagem também. Onde é o consultório? O consultório é no World Center, ali na Serra do Suá. É só mandar mensagem que a gente bate um papo ali, que a gente agenda essa sessão, essa consulta. E atendemos online também, de forma online. E são esses jeitos. Basicamente é só mandar mensagem lá e entrar em contato, marcar a consulta e crescer e avançar. Topzera, ó, estamos chegando ao final aí já, finalmente. Quero agradecer, Alex, esse collab aí, né, essa parceria. Gratidão, pastor Eduardo ali na técnica, Tiagão tá aí também. Quem não conhece, Thiago é meu filho mais velho, tá aí na técnica hoje aí também nos ajudando, aprendendo ali com o pastor Eduardo. Esse estúdio excelente aqui. Quero agradecer também, como é que é? Lojas Balitas, Boa Barata e Balitas, moda infantil, criança, tem de roupa, desde aquela roupa mais simples, desde aquela roupa aí pra formatura, Uau. Tem de tudo, fantástico. E onde é? Fica do lado do SESI de Maruípe. Você chegar em Maruípe e falar do lado do SESI, Balitas, SESI Maruípe. SESI Maruípe, Galera do Balitas aí, um forte abraço. Pastorzão, bota aí os nossos parceiros aí, o FT Veículos, quero agradecer o Flávio e o Thiago ali, sempre na parceria, desde o começo, né? Estão com a gente e tal. Fantástico, São dois amigos aí. lá. Obrigadão. Alfa Academia é um parceiro novo, agora eu vou... Vocês podem me ver aqui, eu vou ficar mais fitness, vou emagrecer, vou cuidar da saúde. Cara, esse parceiro é o Jackson, eu já entrevistei ele aqui no podcast, um cara incrível, uma história de vida incrível. Tem um episódio com ele aí, do Jackson da Alfa Academia, fica lá em Carapina Grande, o cara é excelente ali, agradecer o Jackson também. Barbearia Gilvan Silva, uma unidade nova aqui em Porto Canoa, tá incrível, os caras são bons demais. Mandou bem. Aqui em Colinas, parceiros também. Chaveiro Plus Chaves, outro dia eu tive um problema na fechadura, eu falei, como é que esse cara vai resolver, né? Que eu achei que ele tirava, levava, aí ele abriu uma bolsinha cheia de miolo de chave, consertou ali, já vivi a experiência dele me atender ali, então o Juscelio, Plus Chaves, você acha aí no Instagram também, dois meninos excelentes, atende toda a Grande Vitória. Peter Sattler, Showroom, esse cara é um parceiro novo aí, um amigo meu, o Peter ele trabalha com marcas originais mesmo, né? Não é réplica, da Reserva, da Ogli, marcas excelentes mesmo. No próximo episódio vou estar vestindo aqui as roupas, né, para mostrar para vocês, mas o Peter ele tem um showroom ali em Laranjeiras, segue aí no Instagram, conheça o projeto que ele desenvolve, o cara, atendimento personalizado, ele vai até você, e aí a gente vai mantendo essa parceria, vamos falando ao longo dos episódios sobre ele aí, e tamo junto, quero agradecer a todos vocês, juntos, né, no plural. Alex, meu amigo, muito obrigado. Mais de uma hora de conversa aqui. Mais de uma hora, rapaz, fluiu, hein? Fluiu demais. Rapaz, tanto vocês aí do Sextou com Terapia, nós aqui do Comissão. Gratidão, cara. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo collab aí, essa união de propósitos aí do podcast Comissão, juntamente com o Sextou com Terapia. Foi um prazer estar com vocês. E a gente está à disposição para voltar sempre. Espero que a gente possa prosseguir nessa caminhada aí. E não esquece não, tem um rap ainda. Você falou fazer. Gratidão. Obrigadão. Eu fico muito feliz em saber e eu procuro trazer pessoas aqui de diversos segmentos, justamente para desmistificar essa questão de que nós só temos que ser relevantes no contexto da igreja, do monte da religião. Temos em todas as áreas, inclusive nessa questão da saúde mental e, né, da terapia. Vamos fala uma palavra aí, para não foi combinado, tá ao vivo, qualquer palavra. Qualquer então, palavra que vier à mente. Ansiedade. E eu vou fazer ansiedade? Não vai. Então vamos lá. Rapaz, apelou, hein? Medo. Vamos lá, ansiedade, medo. Pode ser, vamos lá, não tem um beatzinho aí rolando, mas eu vou fazer em poesia, beleza? Vou fazer Ô pastor, tem como a gente nos próximos fazer uma batida ao vivo aí? Vamos pensar nisso daí, hein? Então vamos lá. Eu tô falando com você com muita alegria. Hoje é quinta-feira ao vivo, Sextou com Terapia. Não sextou ainda, meu amigo, pois é quinta-feira. Eu tô fazendo esse freestyle e não tô de bobeira. Eu digo pra Alex, presta muita atenção. Falou muito para a gente e eu peguei a visão. Eu entendi tudo que você aqui falou. Ansiedade, olha, demorou. Palpitação no coração, o que tá acontecendo, meu Deus?
Será que eu estou morrendo? Preste atenção, busque terapia, busque identificar os sintomas da sua vida. Olhe para dentro de você o que está acontecendo. Olhe para dentro de você como você está se vendo. E você que está me ouvindo, presta atenção e busque terapia, pois terapia é bom. O medo é um sentimento que se pode ter. Se eu não me enganei, esse sentimento, digo para você, eu tô falando um sentimento, mas quero te falar, o medo é natural, mas cuidado pra ele não te parar. O medo excessivo pode ansiedade gerar e pode muita coisa, mano, e pode multiplicar. E o trauma da vida que teve lá no passado hoje pode estar reverberando, então fique ligado. A vida traz os traumas e você tem que se ressignificar. Quase embolei na palavra, mas eu vou continuar. Eu digo pra você, eu tô feliz é nesse dia. Eu tô dizendo, não é sexta, mas sextou com terapia. Eu tô falando o que o Alex falou então. Eu tô dizendo, eu sou Edinho do podcast Comissão e falo pra você, você pode acreditar. Busque terapia, pois ela vai te ajudar. Eu sei que Deus cuida de você, você pode ir até crer, mas busque terapia, pois é uma ferramenta de Deus que vai poder ajudar você. Valeu! Show de bola, irmão. Eu quero só no medo aqui, o medo eu falei certinho? Excelente. Então fluiu. Sensacional, meu irmão. Salva de palmas aí. Tamo junto, salve de palmas pra você também. Obrigadão aí. Meus queridos, minhas queridas, todos vocês aí, gratidão. Se inscreve no canal, tá? Tanto aí do Sextou com Terapia, do Alex, aqui do Comissão Edinho Missão. Se inscreve para ajudar, compartilha essa mensagem. Pode ter alguém que está precisando de ter essas informações, de ter essa clareza. Procure terapia, procure um terapeuta, um homem sério, pessoas sérias, tanto homem quanto mulher. Existem excelentes profissionais. Indicamos o Alex aqui, que esteve aqui com a gente hoje. Tamo junto, um abração, até a próxima, quinta que vem. Tamo junto nessa nova temporada aí de podcast, parceria com vocês. Um abração, valeu! Grande abraço!